Nossa protagonista de hoje se chama Lars, e ela nasceu como a primeira princesa do Reino Belri. Dois pais, um irmão mais novo que será o futuro rei, e uma irmã mais nova. Uma família de 5 pessoas que pareciam estar em harmonia. Ela era uma princesa que fazia tudo o que podia por sua família. Mas seus pais não queriam que ela saísse em público. Mesmo assim, ela fazia todos os trabalhos com calma, sem reclamar, pois ela acreditava que sua família só estava a protegendo. Além de política e da diplomacia, a princesa Lars gostava de estudar magia. Mas então o Império de Chariot faz sua irmã mais nova, Nicola, refém e inicia uma guerra. Seus pais imploram para Lars, que tem mais poder mágico do que qualquer outro membro da família real, ir salvar sua irmã. No entanto, quando ela estava no campo de batalha confiante que havia vencido a guerra, o reino de Belri declara rendição. Eles declararam rendição sem informar as pessoas que estavam no campo de batalha. Com a condição de Nicola ser liberado, o reino ofereceu a princesa Lars para o Império Chariot. O imperador do Império de Chariot oferece a ela se tornar sua imperatriz, mas ela recusa, pois não trairá seu reino. Ela não queria acreditar que seu reino havia lhe traído. Anos se passaram nos quais ela sofreu torturas intensas. Que desperdício! Se você ao menos tivesse aceitado minha proposta. Falou o imperador. Ela retruca. Tudo o que você queria era informação, de qualquer forma. Era apenas por isso que você me queria. O imperador cura seus olhos falando. Minha proposta foi sincera. Você precisa ver com os seus próprios olhos para entender. Você possui um vasto poder mágico, eu só gostaria de usá-lo, para acabar com aqueles que um dia cometemos o erro de confiar. Pensei que você mais do que ninguém entenderia isso. Você não é diferente de mim, é isso que eu queria lhe dizer. A mandou de volta para sua terra natal, depois de 10 anos. Mas ao contrário de suas crenças, sua família não pensa nela como parte da família, apenas queria usá-la e descartá-la. Sua família a tornou a vilã, que se voltou contra seu próprio reino no campo de batalha. Ela, sem entender nada, falava: o que querem dizer com isso? Eu lutei por vocês na guerra, Nicola, eu estava lá para te salvar. Você ainda não sabe? Disse seu irmão. Irmã. Desde o início você era um bode expiatório da família. Nós nunca te consideramos como irmã, queríamos nos livrar de você desde o início. Falou Nicola. Nossa mãe era esposa do nosso tio antes de largá-lo para se casar com nosso pai, o rei. O mesmo tio que era famoso por possuir um grande poder mágico. Entendeu agora? Seus poderes mágicos vieram dele, ele seu verdadeiro pai. Por que acho que não temos qualquer sentimento por você? Essa magia monstruosa que tem não pode ser explicada a menos que seja filha do nosso tio. Disse ele. Ela toda confusa diz-me: tio? Como assim? O nosso pai se tornou rei, só tratou como filha para poder usar suas habilidades mágicas. Bom, não tinha como você saber mesmo. Foi anunciado antes mesmo de você ir à guerra, que você era responsável por todas as decisões irracionais da família real. Até mesmo essa guerra dizemos que a culpa foi sua, você começou a guerra apenas para desejar poderes mágicos. Que apenas por essa razão, você provocou o Chariot para entrarmos em guerra. Além disso, pense bem. Consegue lembrar ao menos uma vez em que realmente a tratamos como parte da família real? Bom, mas eu vim para te passar a última mensagem do nosso pai. Por vez temos que tornar partir de um mal necessário. Isso é tudo. E eles foram embora. Ela desesperada implora. Se você trabalha aqui no castelo, então você também sabe? Me conte. Me diga tudo o que aconteceu durante esses últimos anos. Ela não queria morrer sem saber de nada, então ele fala tudo. Ela lamentou muito não ter aceitado a proposta do imperador. Sua família a condenou à guilhotina. Em seus últimos momentos acendeu um desejo de vingança. Então ela abre os olhos e fica confuso por estar no seu antigo quarto. Todo mundo está muito mais jovem do que quando ela foi mandada para a guerra. Ela descobre que voltou um pouco antes de sua irmã mais nova se tornar a imperatriz do Império Chariot. O Império de Chariot havia mandado uma carta a respeito do casamento com a princesa. Ela começou a pensar que
Claramente o conteúdo da carta não fala da segunda princesa Nicola, provavelmente querem convidar a princesa de Belry para se tornar imperatriz. Ela, sem acreditar, começa a verificar seu corpo e ver que não tem nenhum machucado. Voltei no tempo? Por quê? Como? Não estou entendendo nada, mas só sei que tudo o que aconteceu foi real. Ela se olha no espelho e se vê com os olhos enfaixados, e estremece de raiva. Começa a lembrar quão doloroso foi. Fui enganada. Eu acreditei neles como um idiota. Por isso, eu nunca os perdoarei. Até meus pais me usaram, o estúpido do Eric só queria o caminho mais fácil, e Nicola que se esconde como uma raposa, enquanto aproveita a situação. Esses merdas ficaram brincando com minha vida. Ela pede desculpa e disse que está meio estressada ultimamente. Ela fala que não precisa relatar ao rei pois ele já tem muitas preocupações em relação ao Império Chariot. Ela decide que não vai mais deixar que se aproveite dela. Pelo bem da família real e pelo bem do país, ela tinha decidido que aguentaria tudo, mas no final acabou como vilã. Minha empregada desesperada a chama dizendo que Sua Majestade requisita sua presença. Meu pai chamou. Sim. É sobre a carta do Império Chariot. Sua Majestade tem algo para discutir sobre a carta que chegou hoje e quer que toda a família se reúna. Falou a empregada. Pensa a protagonista. Certo, a palavra família. Foram vocês que destruíram essas palavras. Vocês mal conhecem. Todos que estão aqui sabem a verdade. Muito bom. Entendi. Poderia limpar meu quarto, por favor? Falou a protagonista. Se eu realmente voltei ao passado, em breve, Sua Majestade revelará o conteúdo da carta enviada pelo Império Chariot. Em Belry há duas princesas, eu e Nicola. No final foi minha irmã Nicole que acabou se tornando imperatriz. Tudo fazia parte de uma estratégia para nos render, nunca passou pela nossa cabeça que era uma armadilha para conseguirem uma refém. Se querem me tratar como a vilã, fiquem à vontade, vou me tornar a vilã que querem então. Nós é mostrado todo mundo reunido em uma mesa como rei pedindo desculpa, falando. Como já sabem, esta manhã recebemos uma carta do Império Chariot. O imperador de Chariot solicitou uma princesa de Belry para ser sua imperatriz. Bom. Depois de discutir o assunto decidimos escolher Nicola. Nosso protagonista tristemente pensa. Nicola, que recentemente atingiu a maioridade foi escolhida, o natural seria me escolherem devido à minha posição como primeira princesa. Mas quando isso aconteceu antes, eu não tinha qualquer suspeita deles. Como irmão mais velha, eu só queria apoiá-la, mas agora eu sei que desde o princípio, eu nunca fui uma opção para eles. Afinal, a Nicola era naturalmente amável. Em contraste, para eles era mais fácil apenas fingir comigo. Isso fica ainda mais claro, considerando que eles me jogaram no campo de batalha para resgatar Nicola. Eu concordo. Se for Nicola, tenho certeza que ela será uma excelente imperatriz. E além disso será uma ponte entre Belry e Chariot. Se for Nicola, até mesmo as questões políticas ainda não resolvidas não serão um problema. Disse Eric. A expressão de Nicola, ela está com medo de perder essa oportunidade, pensa Prota, e fala. Me desculpe, mas... Não concordo. A mãe surpresa fala. Lars, o que você quer dizer com isso? Como irmã mais velha, por que você não demonstra seu apoio para Nicola? Nossa protagonista se levanta falando. Sim, definitivamente Nicola seria uma ótima imperatriz. No entanto, estamos falando daquele tirano. O tirano Zephon-Barb Vervena. O imperador de Chariot, um homem conhecido por ser cruel e sanguinário. É natural que a Nicola, que acabou de ter sua cerimônia de maioridade, esteja assustada. Com isso ela continua. Como deve saber, os rumores sobre o imperador Zephon se espalham por todo o continente. São incontáveis aqueles que foram assassinados depois de apenas um comando dele. Mesmo que Nicola seja a esposa dele. Não há garantia de que ele não voltará a sua espada contra ela. Afinal, ele é um homem quem matou até mesmo seu pai biológico, o antigo imperador. E também se sabe o imperador tortura pessoalmente aqueles que ofendem. Não há dúvida de que é um homem perigoso. Sim, ele realmente é esse tipo de pessoa.
foi que ficou evidente para mim, apenas em ver suas estratégias de guerra. Ele não tratava nem mesmo seus subordinados como humano. Além disso, ele tem 6 concubinas. Dizem que não é incomum que elas cometam atentados de vida uma contra as outras. Isso também é um fato real no momento em que minha irmã aparecer, para onde acha que os ciúmes delas serão direcionados. Pretendem deixar a Nicola sofrer esse tipo de tratamento em uma terra estrangeira? Como sua irmã eu não posso aceitar de forma alguma. De fato, na minha vida passada, a Nicola queria fugir de lá. Tinha passado apenas um mês e ela enviava cartas todos os dias. Ela estava envergonhada demais por ter passado sua primeira noite sozinha. Desde o princípio não fazia sentido enviar uma pessoa tão mimada. Dessa vez vamos fazer as coisas direito, pensou a protagonista. E continua falando então, deixem que eu vá para o Império Chariot. Não podemos ignorar a proposta de casamento de Chariot, a Nicola merece ter um noivo melhor. Se for por minha querida irmã não me importo de me sacrificar. A protagonista começou a pensar que a razão de escolherem Nicola para esse casamento não foi que acharem que ela se adaptaria bem. Foi porque eu não sou filha do rei, eu não era um candidato ideal. Mas eles não querem que Nicola se machuque. Nicola e faz qualquer coisa para seu próprio bem, agora que eu sei sua verdadeira natureza. O rei diz um mal necessário. É muito entristecedor ter que te enviar para um lugar como esse, mas respeitando sua determinação eu irei permitir esse mal necessário. A protagonista sorri e agradece pensando é a mesma frase, que foi sua última mensagem para mim antes. Um mal necessário. Nicola toda feliz fala, tenho certeza de que a Lars vai ser uma incrível imperatriz. Eric diz se a decisão de meus pais, também não me oponho. Seus pais começam a dizer que sentirão saudade. A prota começa a ficar enjoada, e pensa. Tudo pela minha família me desculpe mas dessa vez eu serei a vilã. E esse foi o vídeo pessoal já sai parte 2 e até a próxima.